Quando você convida ou é convidado a ser fiador, na maioria das vezes parte de alguém próximo. Mas você sabe quais são os direitos e deveres que vêm junto com esse convite? Descubra agora na nossa entrevista da semana. Entrevista da semana. Um oferecimento. Rede Farmácia Dias. Agora com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Olá, a nossa conversa hoje é com o Dr. Saulo Medeiros. Ele é um dos consultores do Campina Imóveis e vai nos ajudar hoje sobre um tema muito polêmico que está relacionado a fiador e fiança. E se você tem alguma dúvida, hoje você vai ficar sabendo de todas as respostas. Dr. Saulo, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Janilson, mais uma vez, é com enorme satisfação que estou aqui para tentar esclarecer um pouco esse assunto tão complexo que a gente deve realmente fazer algumas explicações à sociedade para ter um pouco mais de cuidado com essa questão da fiança. Doutor Saulo, o que é ser fiador e o que é fiança? Certo. Na verdade, a fiança é uma espécie de contrato. De acordo com o artigo 818 do Código Civil, a fiança é um contrato no qual você, que normalmente tem um vínculo com o devedor principal, diz ao credor que se essa pessoa não pagar, eu irei pagar por ela. Então é um contrato acessório. Você faz um contrato de fiança para ser fiador, dizendo ao credor que se o devedor não pagar, você irá fazer. Logo, é uma garantia para o credor. E existindo garantia, existem melhores condições de crédito. Dentro de um processo de fiança, pode-se cobrar primeiro ao fiador e depois ao mandante do contrato, podemos dizer assim? Isso, Janilson, normalmente o que é que acontece? O Código Civil, ele tem um dispositivo que diz que existe um benefício de ordem. Primeiro você tem que ir atrás dos bens do devedor, já que foi ele que assumiu a obrigação no contrato principal. Então existe o que se chama de benefício de ordem. Mas o que é que acontece? Normalmente nos contratos se inclui uma possibilidade que é possível, é viável, é contratual, as partes podem dispor nesse sentido, de que não haverá benefício de ordem, que o fiador ele responderá ou de forma solidária com o devedor, ou ele responderá até de forma inicial, responderá primeiro ao próprio devedor. Ou seja, está na mão das partes estipularem em contrato como será a obrigação dele. Sabendo que o artigo 819 diz que a fiança ela não se interpreta de forma extensiva. Ou seja, não é nas suas entrelinhas que deve ficar caracterizado que o fiador irá responder primeiro. Tem que estar de forma expressa e legível isso no contrato. Se o fiador pagar a dívida, se o fiador pagar a dívida, ele na verdade se subroga. O que é se subrogar? É passar a ser o dono daquele crédito. Ele paga para o credor, já não existe mais nenhuma relação de vínculo, exariu-se aquela obrigação principal, mas nasce para o fiador o direito de cobrar do devedor aquele valor que ele pagou em nome dele. Então ele poderá sim ir atrás de executar o devedor, já que este era o devedor da obrigação principal. Então o fiador ele não perde, ele apenas tem o seu bem ou sua renda de uma forma como seja exaurida para pagar ao credor, mas ele passa a ser credor também contra o devedor. O idoso tem alguma idade máxima, ou seja, por lei, que pode lhe garantir ele ser fiador? O idoso, existe uma proteção, que é o chamado Estatuto do Idoso, que tem, de certa forma, maiores peculiaridades de proteção para essa pessoa. Não existe uma idade para você ser fiador. Agora, o que exige é capacidade civil. Você tem que ter conhecimento dos atos que você está praticando. É necessário que você tenha conhecimento integral do dever que está assumindo. Se por acaso você pega uma pessoa com 70 anos e aquela pessoa é nítido que ela não tem mais capacidade intelectiva, volitiva, ele não sabe mais o que faz. É lógico que essa pessoa, mesmo sem estar interditado, não tinha condições naquele momento de assumir aquele compromisso. Ou seja, não existe uma idade. O que existe é justamente, em caso pontual, saber se aquela pessoa que assinou tinha condições mentais de naquele momento assumir aquela responsabilidade. Doutor Saulo, isso é muito polêmico isso aí. Por exemplo, essa pergunta que eu quero lhe fazer. Morrendo os fiadores ou o fiador, a dívida se estende para os sucessores? Sim, a fiança, na verdade, é um liame jurídico muito importante no ordenamento jurídico para garantir
justamente a dívida do credor. Então, se você morre enquanto fiador, a herança que você deixou para os seus herdeiros responde pela fiança até a sua morte. Se você morreu no dia 1º de janeiro de 2012, os seus herdeiros só responderão pelos débitos existentes anterior ao falecimento do fiador. Então, morrendo, extingue-se a fiança, mas a responsabilidade anterior permanece valendo e existindo para os herdeiros, que só respondem até o limite da herança. Existe diferença entre fiança e aval? Existe. A fiança, na verdade, os dois são duas espécies de garantia, né? Fazem parte do gênero garantia e caução. O aval, ele é normalmente utilizado para garantir débitos oriundos de títulos de crédito, um cheque ou nota promissória. Nesses títulos de crédito, você dá um aval dizendo que se o devedor não pagar, você irá pagar. Você diz ao credor que não se preocupe, por quê? Porque além dele, você também terá a minha palavra de que iremos fazer, não palavra, terá por escrito, já que exige que seja um ato solene, um ato formal. E, por outro lado, o fiador não. O fiador, ele garante contratos. O seu vínculo é de cunho contratual, não é à toa que se trata de um contrato acessório vinculado a um contrato principal. Em síntese, fiança, contrato, aval, títulos de crédito. Muito bem. Doutor, para a gente encerrar aí a nossa entrevista, esse é um tema assim, muito peculiar e que as pessoas realmente, só reforçando que devam, ou pretendem, ou foram convidadas, porque normalmente são convites, deve ter o bom senso em relação a outra pessoa que ela está prestando essa gentileza, não é isso mesmo? É tanto gentileza que a doutrina considera como o contrato de fiança um contrato gratuito, já que você não recebe nada para ser fiador, e unilateral, já que você só tem obrigação. O fiador, ele só tem deveres de se o outro não pagar, ele assumir a dívida. Então é uma gentileza, é necessário que o fiador seja uma pessoa próxima ao devedor, que entre eles existe um liame de afetividade, uma solidariedade que é importante nesse contrato. Doutor Saulo, as considerações finais da nossa entrevista. Antes de concluir, Janilson, eu acho importante a gente trazer a situação do analfabeto. É necessário que a pessoa que assuma esse compromisso de fiador, ele saiba ler e escrever. Por quê? Porque é uma obrigação muito séria. Então pedimos o bom senso de que quando for celebrado esse contrato, busquem pessoas que não só têm condições patrimoniais, mas tenham consciência do ato que pratica. E o analfabeto, ele só poderá ser fiador mediante escritura pública, já que a sua simples apostar o seu dedo no papel não está lhe dando o direito de conhecer o teor daqueles termos que estão discutidos. Então, aquelas pessoas que só sabem assinar o nome são analfabetos funcionais. Então, ter cuidado. Se você sabe ler e escrever, aí sim você pode fazer um contrato de fiança particular. Se não souber ler e escrever ou só assinar o nome, é necessário instrumento público. Por quê? Porque aí você, enquanto fiador, tem uma proteção de que aquilo que lhe foi dito pelo servidor que tem fé pública é aquilo que está escrito e você está assinando. Estou aqui à disposição de Janilson, sempre que for preciso. É um prazer enorme poder trazer esclarecimentos para a sociedade, principalmente de Campina Grande, a minha cidade natal. E dizer a você que, se tiver alguma dúvida sobre algum caso dessa natureza, busque sempre tutelar os seus direitos, sabendo do compromisso que você tem enquanto fiador. Colocamos-nos à disposição para esclarecimento em uma nova consulta ou, se preciso, também através das redes sociais, que fazemos também esse trabalho informativo com maior ênfase. Doutor Saulo, queremos agradecer a sua presença e você que nos assiste, nosso muito obrigado pela sua audiência.